Muito bem, chegamos nossa última aula do curso de Direito Eclesiástico. E nessa última aula, nós vamos ver aqui os tópicos mais importantes do direito eclesiástico. Vamos fazer aquela revisão, aquele apanhado geral, e nessa revisão nós vamos pontuar aqui sobre uma ótica diferente, né, uma visão diferente, melhor dizendo, cada tópico mais importante que nós vimos nas aulas anteriores. Eu acredito que vai esclarecer mais ainda esses tópicos que são de extrema importância para você, após a conclusão do curso, estar já alicerçado aí na sua caixinha do conhecimento que Deus te abençoou. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui o slide para a gente já começar a pontuar esses tópicos mais importantes do direito eclesiástico. Vou abrir aqui uma tela. Pronto, já está aqui aberta a nossa telinha. E o alicerce disso tudo diz respeito à liberdade religiosa. Quando a gente fala em direito eclesiástico, nós estamos falando de duas coisas aqui que o seu alicerce, está na liberdade religiosa que nós temos aqui em nosso país. Bom, direito, né? O que é o direito? Quem tem direito? E eclesiástico, por que direito eclesiástico? Porque diz respeito ao âmbito eclesiástico, à igreja. Então nós estamos vendo direitos que diz respeito à igreja, né? E os seus administradores, por consequência, porque faz parte organicamente dessa igreja, né? E institucionalmente também faz parte dessa igreja. E quando se fala em direito eclesiástico, nós estamos falando justamente disso aqui, da liberdade religiosa que nós temos em nosso país. Nós vimos nas aulas anteriores que essa liberdade não se encontra em todos os países. Vimos aí as suas diversidades, né, de doutrinas estatais que são aí aderidas por cada país, né, países confessionais, teocráticos, dentre outros. E no nosso país nós temos a chamada laicidade, né? Onde temos um estado laico. Então é sobre isso que nós vamos ver aqui nessa revisão, nesse aulão. Vamos ler aqui o tópico A Liberdade Religiosa. É um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 6. Isso aqui é importante, você fixar o artigo da Constituição que fala sobre liberdade religiosa. Você não vai avançar em nenhum aspecto jurídico se você não fixar o artigo 5º, inciso 6 da Constituição, que é o seu direito maior que o Estado te dá, é o seu direito maior. No artigo 5º, inciso 6 da Constituição da República Federativa do Brasil, apresenta várias facetas, pois consiste no direito de professar ou não uma religião. Então veja que professar ou não uma religião é um direito do cidadão de crer ou não também. Isso é importante a gente salientar. Professar ou não a religião, de mudar de crença, de poder se manifestar através de cerimônias e reuniões e, finalmente, o direito dos fiéis de se organizarem em instituições. Então, nós estamos vendo aqui no artigo 5º tudo isso daí, né? Deixa eu abrir aqui o artigo 5º, que diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, o Estado está falando da inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. O Estado não interfere na liberdade do cidadão de crer.
né, da consciência dele e de crer, não interfere. Por consequência, diz aqui, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, já que ele não impede, ele não viola a crença do cidadão, então o exercício dos cultos religiosos é garantida na forma da lei, está garantido. Então o cidadão brasileiro, ele tem o livre exercício de cultuar em uma instituição, por exemplo, ou na sua própria casa. Ele tem essa liberdade de crença. E ele tem essa liberdade também de cultuar a qualquer religião, né? Qualquer religião. O Estado ele também não interfere na religião do cidadão. Então você vê que é amplo essa questão de liberdade religiosa, porque aquele que tem a religião, ele tem um olhar sobre a religião dele. Então, por exemplo, você é cristão, você é evangélico. Você tem um olhar que você tem liberdade de pregar a palavra de Deus conforme a igreja cristã ela crê, né? Ela tem como ferramenta ali de doutrina a Bíblia Sagrada, o livro chamado Bíblia Sagrada. Ele tem toda a sua ideia de como evangelizar, né, o proselitismo e tal. E dentro disso daí, quando se fala em liberdade religiosa, aquele que tem um olhar, digamos que monopolizado e não um olhar amplo, macro, né? Ele então ele imagina que, não, essa liberdade é para mim, mas muitas vezes ele não respeita a liberdade do outro. E o Estado representa tanto a liberdade de um como do outro. E é dever também do cidadão respeitar a liberdade também do outro de crer. Porque a gente encontra bastante, por exemplo, o confronto das religiões, né? O evangélico contra o, sei lá, o umbandista, ou vice-versa. Então a gente tem pessoas que elas se confrontam, até por questões de doutrina, né? As doutrinas também vão contra e acaba tendo aquele confronto. O Estado ele não interfere, ele não é a favor nem de um e nem de outro, ele dá liberdade ao cidadão de crer. Então a gente também tem que ter essa consciência, Esse exercício dos cultos é garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então a gente viu que dentro dessa liberdade religiosa, além da consciência, da crença, dessa liberdade do cidadão individual, ele crê, a gente também tem a liberdade do exercício do culto e também das instituições, do local do culto e suas liturgias. Então, por exemplo, você, pastor, não vai ser surpreendido na sua igreja com uma obrigatoriedade, por exemplo, de fazer casamento homossexual. Você não vai ser surpreendido. Por quê? Porque você tem a sua liberdade de crença, você tem a sua liberdade de culto, você tem a sua liberdade também no local do culto e a sua liturgia, a forma de como você crê. Então o direito eclesiástico ele está bem fundamentado na liberdade com que o nosso país nos oferece de direito. Então é o nosso direito, é a nossa liberdade de crença e protegido pelo Estado. O Estado ele tem um dever de proteger. Então ele não interfere e ainda protege. Então, por exemplo, se vier um grupo radical aqui querendo acabar com as igrejas, com as igrejas cristãs, porque não faz parte, porque a doutrina deles manda alguma coisa assim, algum grupo radical, o Estado ele tem um dever de proteger o local de culto. Ele tem um dever, então ele vai proteger as igrejas. Não só as igrejas, mas vamos colocar outras religiões em situações também de perigo, ele vai proteger aquele local de culto. Então você vê que ele dá liberdade, ele te dá direitos para exercer conforme você crê, que aí já é a liturgia, ele te protege também. Então
o direito eclesiástico está todo baseado no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. Por isso que eu falei que é de suma importância você guardar esse artigo no seu coração, porque é ele que embasa tudo aquilo que você vê falando sobre direito eclesiástico. E aí, então, nós temos aqui sobre essa liberdade religiosa o que nós vimos também sobre a laicidade. A laicidade que é o que fundamenta essa questão de liberdade religiosa também. É o que digamos que é a mãe da liberdade religiosa, é a laicidade. A laicidade, o que é a laicidade? Vamos lembrar sobre isso aí? De modo bastante sucinto, a laicidade é caracterizada dos estados não confessionais. O que é um estado confessional? É aquele estado que tem uma religião, Então nós temos aí estados confessionais, por exemplo, Inglaterra. Inglaterra adota o cristianismo anglicano, né? Então é confessional esse estado. Esse estado não é um estado laico, ele é um estado confessional. Ele adota o cristianismo anglicano. Temos como exemplo também Arábia Saudita. Arábia Saudita, olha aí, é um estado confessional. Eles têm a religião islâmica, né? O islamismo como religião oficial, perdão, oficial do país. O Brasil já foi um estado confessional. Na sua primeira Constituição de 1824, do Pedrão lá, ele instituiu um estado confessional. Qual era a religião oficial do Império, até então Brasil Império? Era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então era esse a religião oficial do nosso Brasil, de 1824, ali, alicerçado na Constituição. Depois, é lógico, a partir da segunda Constituição, isso daí já mudou, o Estado começou a se separar da Igreja, que é o que diz respeito à laicidade, do Estado, é a separação do Estado com a Igreja, né? E não só a separação, e aí que entra a laicidade e o laicismo, a diferença entre um e outro. Então, lembrando que nós estamos revendo tudo isso aqui, né, nesse aulão. Só para terminar de ler aqui e terminar de explicar aqui também. Caracteriza os estados não confessionais que assumem uma posição de neutralidade, que é o que nós estamos vendo na liberdade religiosa, né, perante a religião, a qual se traduz em respeito a todos os credos. Na laicidade tem respeito a todos os credos. Nós estamos vendo na laicidade no Brasil a proteção, a liberdade de crença, tá vendo que tem respeito a todos os credos, não é a igreja A, nem a igreja católica, nem a igreja evangélica, nem o centro ubandista, nem a sinagoga judaica, nem isso, não. Nós estamos vendo que há um respeito na laicidade, e aí nós vamos ver a diferença também entre uma coisa e outra. Então há uma neutralidade, o qual se traduz em respeito a todos os credos, inclusive pela ausência deles. Com a ausência de quê? Do credo. Aquele que não crê. Aquele que não crê, podemos colocar aqui duas coisas. O agnosticismo, né? E o ateísmo. Então até estes o Estado respeita, porque é a liberdade de consciência e de crença. Então, na laicidade, nós temos isso, uma neutralidade do Estado em relação à Igreja, mas também tem direitos, respeito dentro da laicidade. E nós temos o privilégio de morarmos num país laico. Nós temos esse privilégio de morarmos num país laico. Você está vendo o que está acontecendo aí em países que têm religiões aí, países teocráticos, né? Ou até mesmo aqueles confessionais onde há muita perseguição religiosa, ou em países laicistas,
porque tem a diferença da laicidade, que é o país laico, e tem também essa questão aqui que nós estamos vendo, o laicismo. O laicismo, a terminologia, ela é muito parecida com a laicidade, que é o Estado laico, né, da questão do respeito, da neutralidade, da separação também, né? É uma característica que o Estado ele não envolve as coisas públicas com a igreja. Antigamente não era assim. A igreja ela tinha uma forte influência na coisa pública. Inclusive, a igreja até mandava na coisa pública, ela que determinava. Existia até aqueles tribunais eclesiásticos que julgava ali o poder público, a coisa pública. Mas, praticamente aí, com a Revolução Francesa, tem até um tópico aqui que fala sobre isso, isso inspirou outros países a separar a igreja do Estado. Então aí nasceu o laicismo e, consequentemente, a laicidade, né, que vem com essa neutralidade, mas com direito, dando os direitos, respeitando. Já o laicismo, ele é um pouco mais puxado mais para o radical, tá? Para intolerância, não vamos falar radicalismo, não. Melhor dizendo, para intolerância religiosa, tá? Então, o que acontece? O laicismo, já o laicismo igualmente não confessional, ou seja, o que se parece da laicidade e o laicismo é que os dois são não confessionais. Eles não têm religião. Eles não têm religião. O Estado não tem religião. Só que na laicidade, o Estado ele não tem religião, mas ele respeita o cidadão que tem. Ele dá liberdade de crença e proteção, dá respeito para isso. Na laicidade tem mais uma intolerância embutida nisso daqui. Ele também é igual nisso, que ele não é confessional, mas refere-se aos estados que assumem uma postura de tolerância ou de intolerância. Alguns toleram, mas vê a religião como algo que não é legal, que é ruim para o cidadão. Ele enxerga dessa forma. E alguns têm a tolerância e a intolerância religiosa, ou seja, a religião é vista de forma negativa, ao contrário do que se passa na laicidade. É importante a gente, nesse aulão, nessa revisão final aqui, falar sobre isso, porque são os tópicos mais importantes que embasam o direito eclesiástico para você tomar esse curso e realmente ficar formado nesses ideais, nessa construção de direito eclesiástico. Isso é um ponto também importante, um tópico importante que nós estamos vendo aqui nessa revisão, nesse aulão. Bom, temos mais coisas aqui, falando sobre o laicismo ainda, que diz o seguinte: o laicismo é uma doutrina que defende que a religião não deve ter influência nos assuntos do Estado. Então, isso também aqui, digamos que já mostra que é uma separação bem total mesmo da questão do Estado. Essa ideia foi, eu falo bem total mesmo, porque na laicidade a gente tem influência sim cristã, influência religiosa no geral. Temos influência sim, tá? Ela só não tem poder de mexer na coisa pública, de determinar, de administrar a coisa pública, de determinar coisas, mas tem influências, tem influências. Já no laicismo não tem influência, é separação total. O Estado não enxerga com bons olhos qualquer tipo de religião, ou até tem uma tolerância para algumas religiões, já digamos que culturais ali no Estado, né? Como ali nós temos na Rússia, ou na Coreia do Norte também, temos essa questão de tolerância também. Na Coreia do Norte, se eu não me engano, nas religiões que são cadastradas, registradas já, aquelas religiões antigas, culturais já, então tem uma tolerância, né, digamos assim.
Essa ideia foi responsável pela separação moderna entre a Igreja e o Estado e ganhou força com a Revolução Francesa. Lembra que eu falei da Revolução Francesa? Então, essa Revolução Francesa, portanto, podemos dizer que o Estado laico nasce com a Revolução Francesa e que a França é a mãe do laicismo. Então, podemos dizer que nasceu aí essa ideia. Porque antigamente não era assim, como nós estamos vendo, já vimos e estamos vendo essa revisão no aulão, né? A igreja ela sempre teve uma influência não, ela era participante mesmo ali da coisa pública, e aí teve essa separação, teve essa desvinculação, e aí então nasceu essa questão do laicismo, por consequência a laicidade, onde o torna o país, o Estado laico. E o Brasil nós temos esse privilégio de vivermos em um Estado laico. Bom, depois nós vimos em outras aulas sobre a questão do conceito igreja, religião, Estado, porque nós estamos vendo aqui sobre religião, sobre a igreja, sobre o Estado, mas é importante nos tópicos mais importantes, né, que é o tema da nossa revisão da última aula aqui, é importante a gente ver separadamente o que é um, o que é o outro, né, para a gente ter uma noção ampla de tudo isso daí. Então veja que igreja, religião e Estado se divide da seguinte forma: no sentido genérico religioso, igreja, do latim eclésia, né, é um templo cristão. É o local da pregação, dos ensinos de Cristo. Então está relacionado mais à igreja cristã. Quando se fala em igreja, essa terminologia, alguns dizem, inclusive alguns juristas dizem que quando se fala em igreja, está se falando de todas as religiões. Eu respeitosamente não concordo muito com isso, e o outro, lógico, não é. Quando eu falo eu não respeito, como se eu fosse o único, né? Não respeito, não concordo. Respeito a opinião de todos, mas não concordo seria a melhor colocação. Não é eu falo que eu não concordo junto com um monte, digamos assim, de doutrinadores que falam sobre isso. Alguns falam que quando se fala em igreja, se fala em toda e qualquer religião. E não concordo, juntamente com uma leva de gente que não concorda. Por quê? Porque igreja justamente vem do latim ecclesia, que significa mais puxado do lado do cristianismo. Está mais relacionado ao cristianismo. Então, o que é que está relacionado ao cristianismo? Igreja católica, igreja evangélica, né? Então, igreja, nós temos ali mais isso daí. Outros não usam esse nome igreja, outras religiões. A Umbanda, o Candomblé, eles têm outras terminologias. O Espiritismo tem outra terminologia. E outras religiões, o judaísmo tem outra, o islamismo tem outras. Não se usa igreja. Então, é uma discussão sobre isso daí. Mas aqui a gente está vendo que está mais relacionado a isso, né? A questão da palavra em si, do que significa isso daí. Então é um templo cristão. Igreja é um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas, sempre ligado ao cristianismo. Então, igreja é isso, né? No sentido genérico. O que é religião? Aí sim, religião engloba também a igreja católica, a igreja evangélica. Nós não temos o costume, por exemplo, de falar a seguinte palavra: olha, eu sou religioso. Nós não temos esse costume, né? Como, por exemplo, o católico fala: não, eu sou extremamente religioso. Ou outras religiões que falam: não, eu sou religioso. Nós não temos esse costume. Mas o termo religião, ele é direcionado a nós também, porque se trata de uma religião. Qual religião? O cristianismo. Então, quando se fala em direito eclesiástico, quando você vê lá que
o Estado ele protege a religião, por exemplo, ele está falando da igreja, porque a igreja é uma religião. Mas nós não temos o costume de falar que pertencemos a uma religião, por exemplo. Nós não temos esse costume. A igreja não usa esse costume. Mas, se, sobre uma visão, sobre uma leitura relacionada a leis, é religião. Então, se você for fazer uma leitura jurídica, é religião, tá? Lógico, doutrinamente não temos esse costume, mas à luz da lei é religião. Então, religião já engloba tudo isso. Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. Então, para você ver que é tudo. Religião está englobando tudo. Está englobando a católica, a evangélica, o bandista, o judaísmo, o islamismo, isso e aquilo, as religiões orientais e tal, e está englobando tudo. É um culto que aproxima o homem das entidades, né, no caso das religiões, né, a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. Isso é um conceito genérico do que é religião. Por que nós estamos separando essas questões aqui nesse aulão aqui? Pegando esses tópicos aqui que já vimos nas outras aulas. Porque é importante a gente separar para entender a própria lei. Para entender o que a lei está querendo dizer sobre isso aí. Então, é diferente a igreja, é diferente a religião. Tem também a diferença da questão do Estado. O que é um Estado? O Estado, ele corresponde ao conjunto de instituições no campo político. Quando você vê falando bem assim, Estado, né? O Brasil é o Estado laico. O que é o Estado? O Estado é um conjunto de instituições. O Estado, ou quando você vê falando o Estado, a União, você está se falando de um conjunto de instituições. Então nós temos o território brasileiro, que ele é administrado por um conjunto de instituições. E esse conjunto de instituições se chama Estado. Né? É a União, é o Estado. O Estado é um conjunto de religiões que administra o território brasileiro. No campo político e administrativo, que organiza o espaço de um povo ou nação. Então ele organiza o território. Para o Estado existir, é necessário que ele possua seu próprio território e que exerça sobre este a sua cidadania, como que ele vai exercer através das instituições, né? Ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área a ele correspondente. O Estado tem essa questão. Ele deve ser a autoridade máxima. Né? Por isso que nós temos, por exemplo, como um símbolo da justiça do país, né? aquela estátua vendada, né? Porque não, digamos que o que é para um é para outro. Então o Estado ele tem a autoridade máxima e que não favorece, a lei é para todos. Então ele exerce com a lei uma autoridade máxima. É por isso que não tem como você falar, olha, eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que você quer. Você faz enquanto você estiver no território administrado pelo Estado, você vai fazer, né, conforme a lei manda. Você vai viver conforme a lei manda. Então, você é obrigado a pagar tributos, a pagar, né, de uma forma geral, os impostos, os tributos, impostos, taxas, enfim, muitas coisas. Você é obrigado, por exemplo, quando você compra um veículo, esse veículo é meu, eu faço o que eu quero. Sim, você faz, mas nem tanto. Você não pode pintar ele de outra cor sem antes anunciar ao Estado, a instituição que faz parte do Estado, no caso aí o Detran da sociedade, sem antes anunciar a mudança de cor dele. Então você não faz o que você quer. Você não pode nem andar com ele se você não tiver licenciado. Então é obrigado a pagar ali, né, também para o Estado. Então veja que o Estado ele tem esse conceito.
Então isso é muito importante neste aulão falarmos também desse tópico. Mas vamos seguindo aqui. Bom, então voltamos agora ao sentimento religioso. Lembra dessa aula também que nós vimos? O sentimento religioso é o sentimento que você tem em relação à sua fé. É o que você acredita. Então, voltando para essa parte da religião, né? O Estado enxerga que você é um religioso, que pertence a uma religião. E isso é como o Estado te enxerga, como eu falei, não tem mal nenhum nisso, não tem problema nenhum nisso. Nós que não temos esses costumes, mas a lei refere-se à sua igreja como uma religião, o cristianismo, né? Então, e você como um religioso. Então, esse é o olhar do Estado. E o Estado, e é importante a gente colocar esse tópico aqui nos mais importantes abordados de todas as aulas, porque o sentimento religioso, o Estado ele também te dá a proteção dele. Olha que importante, você é protegido pelo Estado também para ter essa liberdade sobre o seu sentimento religioso. Olha só, o Código Penal, por exemplo, no decreto de número 2848, no capítulo 1, no artigo 208, fala sobre ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Olha só o que diz esse artigo aqui para você ter uma ideia. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar. Olha só, se alguém escarnecer de você publicamente pelo motivo da sua crença, essa pessoa está sujeita à penalidade do Código Penal. Ela vai sofrer uma penalidade. Ela pode ser presa, perdão, ela pode... dá licença só um minutinho. Enfim, ela vai pagar uma multa, ela vai responder criminalmente por isso. É crime. É crime. Então, uma pessoa não pode fazer isso. Por exemplo, em relação à sua crença ou função religiosa. Ou função religiosa. Ah, é pastor, você é ladrão, você é isso, aquilo. Publicamente a pessoa, ela escarnece de você publicamente. Isso é crime. Isso é crime. Olha aí. Impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso. Alguém quer impedir o culto. Ou perturbar, né? Você já viu aquele som alto que acaba com a igreja? Você não consegue falar, ninguém escuta mais nada. É perturbação. A pessoa está ali ligando na porta da sua igreja, vira o som para o som entrar lá mesmo. É perturbação. Você pode ligar para a polícia e falar, olha, nós estamos com um culto aqui em pleno andamento e essa pessoa ela não está escutando o som. Ela está perturbando a igreja. E você mostrar ali que realmente a intenção da pessoa é perturbar, é crime. Essa pessoa vai responder também. Né? Estou dando um exemplo, mas existem outras formas de perturbar ou tentar impedir. Nessa aula do que nós vimos, eu até mostrei aquele pastor Marco Feliciano fazendo um culto e duas mulheres começaram a se beijar ali no meio de um culto. Elas estavam perturbando também ao culto. E o pastor pediu que a polícia as levasse presas, porque foi pego em flagrante. Então, olha só a importância disso aqui. E isso nós estamos vendo sobre o sentimento religioso. O sentimento diz respeito à pessoa, né? O individual. Já não estamos falando nem mais da instituição, a igreja. Estamos falando do sentimento religioso. Então é isso aí. Detenção, tem ali, né, o parágrafo 1, se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo, correspondência, enfim, você vê que é crime. Então tudo isso que nós estamos vendo está tudo relacionado à questão da proteção do Estado, do respeito que o Estado laico ele tem para o cidadão nessa área da religião, da liberdade religiosa, da liberdade de crença, da liberdade de culto, da liberdade do local do culto, da sua liturgia, etc.
E aqui nós voltamos para esse artigo 5º, né, da Constituição, no inciso 6, e aí fala sobre a proteção aos locais de culto e as suas liturgias, que está fundamentada no que nós acabamos de ver sobre o que o Estado ele oferece como proteção. Ele penaliza aquele que tentar violar isso que nós estamos vendo. E aí vimos também, e cabe aqui já nessas partes finais dos tópicos mais importantes, falar sobre igreja organismo e igreja organização. Então nessa revisão, perdão, nós vimos também a questão da igreja organismo e igreja organização. O que difere uma da outra? Igreja organismo se refere-se à união daqueles que são salvos em Jesus Cristo, ou seja, são pessoas. Por isso que a igreja é organismo, né? Ou seja, nesse caso estamos falando do sentimento religioso. Então, podemos falar que as pessoas que têm o seu sentimento religioso, isso aí é a igreja organismo. Igreja organização, nesse caso, estamos falando de modo como as pessoas, né, que podemos chamar também de igreja no sentido bíblico. Tem essa diferença também, viu? A igreja da qual nós estamos falando à luz da lei, do entendimento, mas tem a igreja bíblica, né? Que são as pessoas. Aí já é uma outra coisa também. Igreja, pessoas nesse sentido, né? Como que elas se organizam. Então, igreja, organização, aí nós já estamos falando do templo, do local do culto. Já estamos falando da igreja organizada já, do local onde ela onde essas pessoas se reúnem. E aí temos o templo, temos também como igreja o organismo, estatuto registrado em cartório, assembleia, diretoria, conselho fiscal, outros cargos para cumprir determinadas funções. Então, esses locais de culto e as suas liturgias, quando se refere lá no artigo 5º da Constituição, está se falando da igreja organização. Então, quando você vê falando sobre a liberdade de crença, você está vendo o direito da igreja organismo, a pessoa. E quando você vê falando no artigo 5º os locais de culto e suas liturgias, aí você está falando da igreja organismo, os locais de culto, as suas liturgias, o seu estatuto, a sua crença, a forma como você crê na sua igreja que está ali registrado. Então, tudo isso, a igreja organismo e a igreja organização, ela tem a proteção do Estado e essa é a diferença que nós estamos vendo. Bom, então vamos lá. O processo jurídico para a igreja ela está regularizada, ela tem que ter o estatuto social, vimos isso daí, a eleição, o registro no cartório. Essa parte aqui, como nós já estamos correndo em relação aos tópicos mais importantes, eu acho que já está abrangido já, não precisa mais falar sobre isso, mas tem essa lista aqui que fica também como um tópico mais importante nesse nosso aulão, né, nessa nossa revisão. Bom, e para finalizar, nós temos aqui as 3 formas de governos, que aqui é um dos pontos muito importante também, que nós temos que ver, temos que colocar aqui nos tópicos mais importantes dessa revisão. Nós temos 3 formas de governo da igreja: o episcopal, o presbiteriano e o congregacional. Esses 3 tópicos aqui, eles são importantes por quê? Porque é a identidade da sua igreja, né? É a forma como ela se organiza, é a forma como qual é o governo da sua igreja, como que ela se organiza, como que ela é administrada, diz respeito a um desses 3 tópicos. E aqui nós vimos na aula que tem o governo episcopal. O governo episcopal, que é um modelo de governo, centraliza as decisões na pessoa do presidente da igreja, né? Esse modelo de governo é muito comum, principalmente com as igrejas pequenas, onde o pastor é responsável por tomar decisões, já que não possui líderes capacitados para tomar as decisões. Além disso,
as pequenas igrejas, muitos pastores utilizam recursos próprios para aplicar na igreja. Nesse tipo de governo, tudo é resolvido de forma ágil. Porém, pelo fato de o governo episcopal dar ao presidente total poder de decisão, o mesmo deve sempre manter todas as suas decisões esclarecidas, a fim de evitar qualquer tipo de questionamento por parte dos membros. O governo episcopal, então, nesse tópico mais importante aqui, ou os mais importantes que estamos vendo, é importante a gente salientar que nesse governo episcopal, o pastor ele toma decisões totais da igreja. A decisão vem de cima para baixo, né? Ele é quem governa a igreja, quem toma decisões administrativas da igreja, recursos financeiros, ele que faz a governança. Geralmente é encontrado esse tipo de governo episcopal em igrejas pequenas, mas também em igrejas grandes, onde você tem ali o bispo, que tem subordinado outros pastores. O bispo, no modo bíblico de dizer, né, o bispo que seria ali o pastor presidente, mas tem outras terminologias que são usadas, né, como o pastor presidente, o bispo, alguns se intitulam também apóstolos. Tem vários, digamos assim, termos que são utilizados, onde tem o pastor que é presidente, né, o ministro que é presidente, e tem os subordinados, e tudo parte dessa liderança, todas as decisões. Então esse é o modelo episcopal. No modelo presbiterial já é diferente. A administração ela é exercida por um conselho que é eleito pelos membros. Então existe uma coisa, digamos que democrática, né? Existe um conselho, né? Os membros ali que formam um conselho, eles tomam a decisão quem vai administrar, e os seus administradores têm uma certa liberdade para tomadas de decisões, mas tudo sobre a supervisão do conselho, dos seus fiscais e tudo mais. E depois, nas assembleias, o conselho é quem decide, podendo até mesmo tirar o pastor e tudo mais. Então, é como se fosse os administradores fossem eleitos por este conselho administrativo. Esse é o modelo presbiterial. E também temos o modelo congregacional, que ele é muito conhecido, esse tipo de modelo, com algumas igrejas batistas mais tradicionais, ou Assembleias de Deus também, se bem que as Assembleias de Deus está mudando muito também essa questão do governo da igreja. Por exemplo, já tem igrejas aí que eram congregacionais, se eu não me engano, a Assembleia de Deus Madureira, qual mais, que agora é episcopal, né? Já não é mais nesse modelo. O modelo congregacional ele é atribuído pelos membros. Os membros tomam decisões, há um conselho que toma a decisão. O pastor ele basicamente fica responsável por pregar a palavra. Basicamente isso. Então ele não toma decisão nenhuma. Existe um conselho que toma, que inclusive pode tirar o pastor também da igreja, né? Então nesse modelo congregacional existe essa questão. O ponto negativo desse regime de governo é exatamente o poder que é dado aos membros, permitindo a criação de grupos políticos, dando aos mesmos. Não que nos outros modelos de governo você não tem essa abertura para a criação de grupos políticos, essas coisas. Mas aqui a gente tem uma coisa a mais aí, que é um ponto mais negativo, dando aos mesmos o poder de até mesmo retirar o pastor da sua função. Então é um ponto negativo dessa parte de conselho. Bom, dito isso, nós temos aí o artigo 150 que fala sobre a questão dos tributos. E já vimos, né, sobre isso daí também na parte administrativa, né, que fica aqui com os tópicos mais importantes, que a igreja ela tem, além dessa proteção, como vimos, a liberdade de crença, essa questão toda, nós vimos também a imunidade tributária, então, da igreja. Então, a igreja ela tem uma imunidade tributária.
Nessa parte de imunidade tributária tem 3 tipos de impostos, né? Que são os 3 tipos de tributos, melhor dizendo, que são os impostos, taxas e contribuições de melhorias. A imunidade tributada relacionada à igreja está se falando de impostos, não de taxas nem de contribuições de melhorias. Então a igreja ela tem imunidade tributária no que se refere ao imposto. Onde é que está isso? No artigo 150 da lei da Constituição, que diz que, sem prejuízo de outras garantias, assegurada ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, cobrar justamente, instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Então, tem essa imunidade tributada relacionada aos impostos. E essa imunidade tributária está relacionada aos impostos, né? As organizações religiosas devem obrigatoriamente levar o seu estatuto até o cartório, então tem para você ter a imunidade, né? Fica aqui como, para a gente finalizar essa parte dos tópicos mais importantes, todo um trâmite que você tem que fazer para ter o direito à imunidade. Não basta apenas ter o CNPJ. Você tem que ir na prefeitura, você tem que ir no corpo de bombeiros, e aí então você vai receber ali o seu certificado que vai te dar o direito, o alvará, enfim, né, que vai te dar o direito à imunidade tributária relacionado aos impostos. Aí eu falei, né, sobre essa questão, se a igreja, né, ela precisa de contador, e nós vimos que precisa de contador, justamente para organizar essa papelada, para se manter em dia, ter os seus direitos também ali reivindicados. A igreja com imunidade de pagar impostos pode comprar veículos, pode colocar, desde que coloque tudo em nome da igreja, não vai pagar impostos relacionados a esses bens que geralmente são taxados, né, para o cidadão comum ou para empresas, no caso. Já a igreja tem essa imunidade. E a igreja sim precisa de contador, e já vimos sobre isso, só para finalizar aqui, que o escritório de contabilidade, ele é contratado justamente para isso. Ele é tem alguns que são especializados em igrejas evangélicas e vai te ajudar a você se orientar com tudo isso. Dito isso, meus queridos, nesses tópicos mais importantes na nossa última aula, nessa revisão completa aqui, eu acredito que deu para clarear aquilo que já vimos e também, digamos assim, fixar, né? Porque o conhecimento é assim, a gente tem que fixar. Eu quero deixar aqui os meus parabéns para quem participou de todas as aulas, né, que Deus continue te abençoando, que esses conhecimentos possam te ajudar cada vez mais aí na sua administração eclesiástica, que você se torne uma pessoa exemplar. Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, aliás, as cartas que ele escreveu ao seu filho amado Timóteo são as cartas para todo pastor. Se você ler essas cartas, é carta direcionada ao pastor. E tem um versículo que está no capítulo 4, versículo 14, que diz: não negligencies o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Olha só, da organização, né, eclesiástica daquela época lá da igreja primitiva. Medita, né, essas coisas, entrega-te a ti mesmo, inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. A gente quer que o nosso ministério cresça, que Deus nos use, mas olha a recomendação que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo aqui. Se dedique inteiramente a elas, que vai aparecer a todos, em outras palavras, ele está falando. E não rejeite, não esqueça do dom que foi colocado sobre a sua vida. E aí, para finalizar, ele diz: tem cuidado de ti mesmo. O obreiro, ele não pode achar que sabe tudo e que é super isso, é sobre aquilo. Tem que ter cuidado de si mesmo.
e da doutrina, continua nelas, porque fazendo isso, te salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. A gente precisa ser salvo também, por isso a gente tem que se cuidar, temos que administrar bem a obra de Cristo, e o direito eclesiástico ele nos ensina justamente isso, administrar conforme as leis, conforme Deus, porque tudo está no controle do Pai Eterno. E nós temos que ter essa consciência, e no final a recompensa é salvar nós mesmos e aqueles que Deus confiou, que nos ouviram durante toda a nossa trajetória aqui na Terra. Que Deus te abençoe, parabéns mais uma vez e Deus abençoe.